Neste momento, 20% de todo o suprimento de petróleo do planeta está preso. Está sendo mantido refém atrás de um estreito trecho de água tão pequeno que passaria facilmente despercebido em um mapa. O Estreito de Hormuz. Todos os dias, enormes petroleiros carregando milhões de barris de combustível deveriam passar por esse corredor de 21 milhas, ou pelo menos deveriam. Durante a noite, ataques militares e minas marítimas fecharam a passagem, transformando-a instantaneamente no lugar mais perigoso do planeta. Parece que isso deveria ser impossível. Como não há rota alternativa ou plano de contingência, quando cadeias de suprimentos globais colapsam tão rápido, o público logo exige uma solução. Cortamos montanhas para o Canal do Panamá e transformamos o deserto para o Canal de Suez. Se a sobrevivência humana depende de um vão tão pequeno que se vê o outro lado, por que os países ricos não cavam um canal ou buscam outro caminho? Bem, porque contornar o Estreito de Hormuz é uma questão muito mais complexa do que simplesmente mover terra. E mesmo que conseguíssemos realizar o maior projeto de construção da história da humanidade, isso na verdade não nos salvaria. Existe uma armadilha enorme no Golfo Pérsico, e ela está apenas esperando alguém cair nela. O Golfo Pérsico é diferente de qualquer outro lugar do planeta. Vários países próximos a ele estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A Arábia Saudita, Irã, Iraque e os Emirados Árabes Unidos juntos extraem dezenas de milhões de barris de petróleo da areia todos os dias. É uma quantidade inimaginável de energia líquida, suficiente para manter continentes aquecidos, frotas de carga navegando e a rede global funcionando. De muitas maneiras, é o coração pulsante do mundo moderno, mas existe uma falha fatal de design na geografia. Aqui está o problema. O Golfo Pérsico é basicamente uma bacia fechada, com apenas uma passagem estreita de entrada e saída, o próprio Estreito de Hormuz. Isso o diferencia de muitos outros golfos ao redor do mundo. O Golfo do México, por exemplo, possui várias grandes aberturas e vias de acesso para os navios entrarem e saírem. Entre a Flórida e Cuba, por exemplo, ou entre o México e Cuba seguindo para o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico além. O Golfo Pérsico é muito diferente. Aqui, se qualquer navio, incluindo aqueles enormes petroleiros que mantêm a economia mundial funcionando, quiser sair da região, precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Não há exceções nem alternativas. E é isso que torna esse ponto de estrangulamento tão estratégico. Um ponto de estrangulamento que é responsável efetivamente por 20% do fornecimento mundial de petróleo e também por 20% do comércio mundial de gás natural liquefeito, o GNL. Para piorar, o estreito não é apenas estreito, ele também é muito rigidamente controlado. Todos os navios que cruzam esse trecho devem seguir duas rotas marítimas, uma para a saída e outra para a entrada, cada uma com 2 milhas de largura, separadas por uma faixa de separação de igual largura. O Irã conhece bem essas rotas. Ele sabe exatamente quais caminhos os navios vão seguir e também sabe exatamente como interrompê-los. Ele nem precisa bloquear todo o estreito. Pode simplesmente focar nessas estreitas rotas marítimas, interrompendo uma enorme fração do comércio literalmente da noite para o dia. E foi isso que eles fizeram. Diante da ameaça de minas, mísseis, drones e mais, muitos navios pararam de atravessar o Estreito de Hormuz. As empresas não queriam correr o risco de colocar ativos tão caros, assim como a vida de dezenas de tripulantes em perigo, e as seguradoras estavam muito menos dispostas a oferecer cobertura para qualquer navio que pretendesse fazer a travessia. Como resultado, os preços do petróleo dispararam e as economias de continentes inteiros ficaram muito mais próximas de uma crise sem precedentes, que acontece uma vez a cada geração. Sabe, daquele tipo que já aconteceu pelo menos 4 vezes só na minha geração. E tudo por causa de uma faixa de água. Naturalmente, a primeira pergunta é, então, por que não podemos simplesmente contornar isso? Afinal, já fizemos coisas parecidas antes. Por séculos, a geografia manteve o comércio global como refém. Antigamente, os navios tinham que contornar toda a África, viajando literalmente milhares de milhas e passando semanas no mar só para transportar carga entre a Europa e a Ásia. Muitos navios e tripulações encontraram seu fim ao tentar navegar pelo infame Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África do Sul,
onde correntes perigosas e mau tempo se combinavam para criar condições marítimas mortais. Também havia pirataria, com inúmeros casos de navios sendo atacados ou sequestrados e cargas roubadas, mas, por séculos, essa rota era literalmente a única opção viável para levar navios de um lado da África para o outro, até que as pessoas fizeram algo a respeito. Em 1869, após 10 longos anos de construção e transformação do deserto, o Canal de Suez foi inaugurado, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e oferecendo uma nova passagem ao redor do continente africano. Ele encurtou as rotas em milhares de milhas e semanas inteiras e proporcionou um impulso sem precedentes e incalculável ao comércio internacional. Hoje, o canal ainda movimenta cerca de 12 a 14% do comércio global. Nas Américas, se os navios quisessem ir do Oceano Atlântico para o Pacífico, a única opção real era dar toda a volta pela América do Sul. Os navios tinham que navegar pelas águas turbulentas, ondas altas e ventos violentos na costa sul da América do Sul, em áreas como o Cabo Horn e a Passagem de Drake. Então, os Estados Unidos cortaram a América Central de lado a lado e em 1914 o Canal do Panamá foi inaugurado, reduzindo instantaneamente e de forma dramática o tempo necessário para que os navios atravessassem de um lado ao outro das Américas. A história prova que, se um ponto de estrangulamento marítimo ameaçar nossa sobrevivência, podemos mudar um continente inteiro. Então, com tanta tensão em torno do Estreito de Hormuz, por que não podemos fazer o mesmo? A solução para a crise do Golfo Pérsico parece óbvia, mas o Oriente Médio é imune à nossa engenharia. Se olharmos para os canais de Suez e do Panamá, ambos foram construídos em locais bastante óbvios. Antes da construção do Canal de Suez, havia espaço livre para tal estrutura, já que a extremidade norte do Mar Vermelho ficava a menos de 160 quilômetros das margens sul do Mediterrâneo. Os especialistas sabiam que levaria uma quantidade incrível de tempo e dinheiro, mas a ideia de construir um canal ali era pelo menos lógica. Era o mesmo no Panamá, onde apenas 80 quilômetros de terra separavam o Oceano Pacífico de um lado do Mar do Caribe e do outro. Mesmo um observador comum poderia olhar para o mapa e ver que esse era o lugar perfeito para uma passagem que ligaria um corpo d'água ao outro. O Golfo Pérsico é uma história totalmente diferente. O Golfo é quase totalmente fechado. É como um beco sem saída, sem outra saída, a não ser pelo Estreito de Hormuz e entrando no Golfo de Omã antes de seguir para o Mar da Arábia. Ao norte fica o Mar Cáspio, um corpo de água sem saída para o mar. Sem ajuda por lá. E mesmo para chegar até lá, seria necessário construir um canal de centenas de quilômetros atravessando quase toda a extensão do Irã. Dado o motivo do fechamento do estreito, isso claramente não é uma opção. A oeste está o Mediterrâneo, mas ele também está muito longe para ser conectado ao Golfo Pérsico. Para conectar os dois, seria necessário construir um canal atravessando várias nações, provavelmente incluindo o Iraque, a Jordânia e potencialmente a Síria e o Líbano, ou Israel. Isso levaria décadas de trabalho e quantias incalculáveis de dinheiro. Então essa também não é uma opção realista. No estreito, você tem centenas de quilômetros de terra pertencentes a várias nações diferentes, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã e Iêmen, todos situados entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Aden, ou o Mar Arábico. Mas e se quiséssemos tentar mesmo assim? Em setembro de 2015, um estudo propôs um canal de 950 quilômetros de extensão que começaria na costa da Arábia Saudita, logo ao sul do Catar, cruzando o país e atravessando a fronteira com o Iêmen antes de terminar na costa iemenita. Tudo isso foi estimado em 80 bilhões de dólares, e isso sendo otimista. Os autores do estudo notaram que o projeto também pode envolver a construção de novas cidades, vilarejos e resorts à beira-mar em ambos os lados do canal. Desde então, não se ouviu muito sobre isso e provavelmente teve o mesmo destino da The Line e do Vegas Loop. Não, parece que todo o Golfo é na prática um beco sem saída, sem rotas alternativas, sem passagens escondidas, sem faixas estreitas de terra separando-o de outro corpo d'água importante e sem locais óbvios para construir um canal. Exceto por uma brecha microscópica geograficamente falando.
A Península de Muzandan. Pode-se dizer que a única proposta semi-realista seria construir um canal através desse trecho acidentado e montanhoso de terra que se estende até o Estreito de Hormuz e é dividido entre Omã e os Emirados Árabes Unidos, tendo um exclave omanense como seu ponto mais ao norte. No trecho mais estreito, a Península de Muzandan tem poucas dezenas de milhas de largura. Basta cavar uma trincheira por ali e você contorna completamente os militares iranianos. No papel, o projeto não parece tão diferente de outros como o Canal de Suez ou o Canal do Panamá. Uma hidrovia curta que eliminaria a influência do Estreito de Hormuz, reduzindo muito a capacidade do Irã de conter o fluxo de petróleo para a Europa e outros destinos. Mas aqui não é a areia fofa do Egito, onde o Canal de Suez foi construído, nem se parece em nada com o Panamá. A península é uma fortaleza de montanhas excepcionalmente íngremes, rochosas e acidentadas, algumas das quais, como Jabal al-Harim, ultrapassam 1.800 metros acima do nível do mar. Essas montanhas cobrem completamente a península, e é por isso que essa é uma área tão pouco povoada, com apenas pequenos povoados e vilarejos espalhados aqui e ali, nas sombras dos picos das montanhas, junto com o oásis costeiro de Hassab, localizado na extremidade norte da península. Construir um canal aqui não seria apenas um feito impressionante da engenharia moderna, seria um milagre. Embora possa parecer que você só precisaria de um canal de 80 ou 100 quilômetros para atravessar a Península de Muzandan, na realidade não funcionaria assim. As equipes de construção teriam que atravessar rochas espessas, se estendendo por quilômetros de um lado ao outro da península. Montanhas inteiras teriam que ser apagadas da existência. Por causa da natureza dura e inóspita do terreno, mesmo que os construtores encontrassem uma maneira de trabalhar nele, eles não conseguiriam fazer um canal reto e simples de um lado ao outro. Eles precisariam virar à esquerda e à direita, acompanhando os contornos naturais da área. Um desvio de 80 quilômetros de repente se transforma em um labirinto de centenas de quilômetros. Isso tornaria tudo muito mais complicado do que, por exemplo, o Canal de Suez, que tem cerca de 190 quilômetros, ou o Canal do Panamá, que tem 80 quilômetros de extensão. E com a complexidade, obviamente, vem o custo. O Canal de Suez custou 100 milhões de dólares, valor que hoje equivale a 2 bilhões. Os Estados Unidos investiram cerca de 375 milhões de dólares na construção do Canal do Panamá, equivalente a 8 ou 9 bilhões atualmente. Atualmente, o canal passou por um projeto de expansão de cerca de 5,25 bilhões de dólares do fim dos anos 2000 até a década de 2010. Um canal através da Península de Muzandan não custaria apenas alguns bilhões de dólares. Não custaria só algumas dezenas de bilhões. Um projeto dessa escala teria um valor na casa dos 100 bilhões de dólares, e isso é no mínimo. Algumas estimativas apontam que pode chegar a 200 bilhões de dólares ou mais. E isso é só o custo para construí-lo. Esse valor nem sequer inclui despesas adicionais como manutenção ou segurança. E também há um grande problema de elevação. Isso não é nada parecido com o Egito, onde o terreno usado para construir o Canal de Suez era em grande parte plano de um lado ao outro. Com isso, o Canal de Suez dispensa eclusas, pois não é preciso elevar ou baixar embarcações em diferentes trechos, elas apenas seguem direto. Um canal atravessando Omã ou os Emirados Árabes Unidos não funcionaria dessa forma. Como o terreno muda tanto, seria necessário um sistema grande e complexo de eclusas para ajudar os navios a subir e descer enquanto fazem a travessia. As eclusas precisam de água, enormes quantidades de água. E esta é uma das regiões mais secas do planeta. Isso traz uma série de novos desafios. De onde viria a água para encher as eclusas? Como ela seria mantida? Como o canal lidaria durante períodos de calor intenso, sol forte e seca? Esses não são pequenos inconvenientes ou questões triviais, são obstáculos fundamentais que fazem todo o conceito de um canal de Muzandan parecer mais um conto de fadas do que uma proposta realista. Mas, só para fins de discussão, vamos supor que ele fosse realmente construído. De alguma forma, todos os problemas são resolvidos, dinheiro suficiente é encontrado e a construção leva anos, ou mais provavelmente décadas, para finalmente ligar o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã,
dando aos navios uma alternativa viável ao Estreito de Hormuz. Ainda há um problema que pode colocar todo o projeto de joelhos, e isso é a segurança. Mesmo que esse canal, a única opção realmente viável, fosse construído, ele não ficaria muito mais longe do Irã do que o Estreito de Hormuz. E assim como o estreito, ele seria relativamente estreito, com rotas previsíveis que os navios teriam que seguir para atravessar até o outro lado. Em outras palavras, ele teria muitas das mesmas vulnerabilidades do estreito. E seria tão fácil de ser interrompido ou bloqueado, talvez até mais fácil. Bastariam alguns mísseis bem posicionados ou até a ameaça de lançamento de um míssil para iniciar outra crise internacional. De repente, exatamente os mesmos problemas vistos no Estreito de Hormuz seriam sentidos no canal de Muzandam. Os navios, mais uma vez, ficariam com medo de navegar por ali. As seguradoras, novamente, não estariam dispostas a oferecer cobertura. E 20% do petróleo e GNL do mundo ficariam, mais uma vez, presos no Golfo, incapazes de chegar aos países que dependem deles para abastecer suas indústrias e economias. O canal seria apenas mais um ponto de estrangulamento, um que custaria 100 bilhões de dólares ou mais para ser construído, além de anos de tempo, esforço e recursos. Quando a matemática de um canal de 100 bilhões de dólares não fecha, o público levanta a questão: por que usar navios afinal? Por que não transportar o petróleo por oleodutos gigantes diretamente até o Mar Vermelho, outros grandes corpos d'água ou países europeus? Já existe uma rede extensa de oleodutos como esses, saindo de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O oleoduto de petróleo bruto East-West, por exemplo, também conhecido como Petroline, se estende por cerca de 1.200 quilômetros da província oriental da Arábia Saudita até o Mar Vermelho. O único problema é que mesmo os oleodutos mais longos e maiores têm suas limitações. Os maiores oleodutos transportam petróleo em taxas comparáveis a apenas alguns grandes petroleiros por dia. E quando as condições são boas, mais de 100 petroleiros por dia passam pelo estreito. Assim, eles não competem com o volume de petróleo que petroleiros ultragrandes transportam. Eles também são muito caros para construir, expandir e manter e são altamente vulneráveis a ataques ou sabotagem. Eles podem ajudar, mas não substituem o comércio marítimo de petróleo. Por isso, o Estreito de Hormuz é tão valioso. Porque, apesar de algumas ideias ambiciosas e projetos hipotéticos interessantes, realmente não existe alternativa. Grande parte do comércio de petróleo e da economia mundial depende única e exclusivamente desse único trecho de água. E realmente há muito pouco que possamos fazer para mudar isso. O Estreito de Hormuz é mais do que apenas uma rota de um corpo d'água para outro. É um ponto de pressão geopolítico, um lugar onde até mesmo pequenas tensões regionais podem ter repercussões globais, onde pessoas do outro lado do mundo podem sentir os reflexos da guerra afetando suas vidas cotidianas de mais de uma maneira, e onde a geografia, mais do que qualquer outro fator, dita o que é possível e o que não é. Então, apesar de todas as conquistas da humanidade, enquanto o petróleo estiver no Golfo Pérsico, a economia global continuará sendo refém da geografia. Para entender o que acontece hoje, assista ao vídeo sobre por que todos os estados árabes temem o Irã. Inscreva-se e curta o vídeo, isso faz diferença. Até a próxima.